Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje é sobre o Anthurium vitarifolium variegata, essa que é uma das plantas mais lindas e raras do momento. Eu vou te apresentar as principais características dessa planta aqui, vou também te passar algumas dicas para o cultivo dessa planta, então acompanhe esse conteúdo comigo. Se você é novo ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você sempre receber as notificações dos novos vídeos que eu publicar aqui no canal. Se você gostar do conteúdo também, me conta nos comentários o que você achou. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e de deixar o seu curtir. Existem diversas espécies de Anthurium, eu tenho algumas variedades, eu já mostrei todas elas em vídeos aqui no canal para você, mas o Anthurium vitarifolium é caracterizado por ter as folhagens pendentes, então é uma planta diferenciada e tem um formato diferente para você ter na sua casa, na sua decoração, na sua varanda, em um local bem iluminado, e é uma planta diferenciada. A grande questão é que existe o Anthurium vitarifolium verde tradicional, mas esse aqui possui variegação. É uma planta que tem folhas com ausência de produção de clorofila em algumas regiões. Então a planta possui coloração verde com amarelo nesse caso. Então é uma planta toda mesclada com diversas listras, rajados ao longo das folhagens. É uma planta muito interessante e, assim como os outros Anthuriums, ela também pertence à família das Aráceae. Agora então eu vou te contar as principais características dessa planta aqui. Originário de regiões tropicais da América do Sul e de países como Colômbia, Peru e a região amazônica do Brasil, o Anthurium vitarifolium é uma planta resistente e, por ser originário, inclusive, nativo do Brasil, essa é uma grande vantagem para a gente ter essa planta, para cultivar ela aqui no nosso país e na América do Sul como um todo, porque a planta que é originária da nossa região, ela é muito mais resistente, porque ela se adapta melhor ao nosso clima. Claro que na região sul do Brasil, por exemplo, que faz mais frio, ele não vai gostar tanto no período do inverno, mas ainda vai permanecer bem, muito melhor do que outras variedades de Anthurium que serão mais frágeis, vão sofrer mais com o frio. Então essa planta aqui vale muito a pena ter. Principalmente eu escolhi esse Anthurium aqui variegata porque é uma plantas variegatas já são mais sensíveis, elas sofrem mais com as variações climáticas, né, e com as variações da temperatura, muito frio e também excesso de calor. Já são plantas mais sensíveis que podem sofrer com essas variantes, mas por ser uma planta que é originalmente nativa do Brasil, no caso o Anthurium vitarifolium verde, tá? Tradicional. Esse aqui é uma planta de estufa, é uma planta que foi produzida em estufa, então reproduzida também com esse objetivo mais comercial. Mas sim, por ser uma planta nativa daqui, ela é muito mais resistente e por isso que eu escolhi esse Anthurium para ser o variegata da minha coleção, porque por ser uma planta originária do Brasil, é muito mais fácil para cultivar ela por aqui, porque ela se adapta melhor ao nosso clima como um todo, ao nosso macroclima. A grafia correta do Anthurium vitarifolium, ou seja, a forma de escrever o nome dessa planta, é com 2 T's e 2 I's. Então tem alguns lugares que está escrito com apenas um I, mas a grafia correta é com 2 I's, então duplo I. Essa planta aqui, o Anthurium vitarifolium, ele tem essas folhas então compridas, alongadas, elas também são estreitas, finas assim, e elas são bem coriáceas, são folhas grossas, olha só, muito resistentes. É uma planta bem resistente mesmo. Ela também tem as folhas, nesse caso aqui, variegatas, e por isso ela tem mesclas, riscos e algumas manchas de amarelo. Em algumas regiões, em algumas folhas, as manchas são mais aparentes, o amarelo pode se destacar mais, como aqui, por exemplo, ó, olha essa folha bem variegata. Algumas outras folhas terão mais verde, então a variegação também ela é instável, ela vai se manifestando de diferentes maneiras na planta, e é isso que é super interessante, ter uma planta com folhas bem diferentes umas das outras, que é um dos maiores charmes da planta variegata. As folhas novas também nascem aqui, ó, aqui por exemplo é uma folha nova dessa planta, ó. Então ela surge aqui no miolinho, veja bem, ó.
um miolinho, e aí ela vai surgindo e vai crescendo e alongando-se cada vez mais. Essa aqui ainda é bem jovem, ela também é mais estreita, mas conforme a folha vai amadurecendo e a planta vai crescendo, a folha também vai aumentando até chegar a um certo tamanho, por exemplo. Então, outro fato interessante dessa planta é que ela gera inflorescência. Essa aqui, ó, inclusive está com inflorescência nesse momento, que é uma coisa fofa. Inclusive, você pode guardar o pólen dessa planta, como em caso de ela emitir apenas uma inflorescência, você pode esperar, e aí quando surgir o pólen, você guarda em um copinho, e aí você pode armazenar na geladeira, para depois, quando surgir uma outra inflorescência, você colocar o pólen nela, e aí você gera a polinização. Mas eu também vou fazer um conteúdo sobre isso aqui em breve no canal, então continua por aí acompanhando os próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você não perder esse conteúdo, que vai ser bem bacana. E um fato interessante também sobre essa nova folha que surge, é importante borrifar água nessa folha aqui, pelo menos de manhã e à noite, todos os dias, para contribuir para a expansão dessa folha, porque com baixa umidade ela não vai expandir. Ela pode inclusive paralisar e não crescer, e a gente não quer que isso aconteça. A gente quer uma planta com folhas cada vez maiores, então por isso é importante borrifar água aqui, ou ter um umidificador muito próximo a essa planta para fornecer a umidade que ela precisa no ambiente, para essa folha aqui crescer cada vez mais. As folhas dessa planta podem atingir até 1,80 m, então você cuidando bem, é uma planta que vai prosperar, vai crescer bastante e vai ter folhas cada vez mais compridas. O interessante dessa planta aqui também é cultivar ela, então, posicionada, né, em algum local, presa. Aqui nesse caso eu tenho esse vaso bem simples, inclusive, com esse arame amarrado aqui, onde eu penduro a planta aqui ao lado da janela. É importante também que essa planta fique em um local muito bem iluminado. Aqui, inclusive, ela recebe o sol da tarde, porque é uma planta variegada, e planta variegada precisa de muito fornecimento de luz para continuar produzindo uma variegação satisfatória, né? Muito bonita. Então é importante ter essa planta em um local muito bem iluminado, tá? Então, ao lado de uma janela, de uma porta de vidro ou de um local bem iluminado, ela vai ficar super bem. Em varandas, em sacadas, então em locais sempre muito bem iluminados é o melhor para essa planta. Além da alta luminosidade, essa planta também aprecia um substrato de qualidade. Então aqui eu uso um substrato com perlita, com casca de pinos, fibra de coco, carvão vegetal e um substrato mais fininho à base de casca de pinos triturada e decomposta naturalmente. Tem que ser um substrato mais poroso, mais soltinho, porque isso garante a oxigenação das raízes. E Anthurium, apesar de ser essa aqui é uma planta bem resistente, ele tem raízes muito interessantes. Inclusive essa planta aqui já está toda enraizada nesse vaso. Em breve eu precisarei replantar ela num vaso ainda maior, mas o substrato de qualidade também é muito importante para a saúde, para o crescimento dessa planta e para o bom cultivo dela. Além do substrato, regas frequentes, muito abundantes, então é importante molhar todo o substrato para garantir a hidratação correta de todas as raízes dessa planta. A adubação também é importante, e eu adubo aqui com adubos minerais, que são aqueles em formulação NPK, mas com outros micro e macronutrientes na fórmula também, para garantir uma boa nutrição para a planta, porque planta em vaso e dentro de casa precisa de fornecimento de nutrientes, então isso é importante para ela. Um fato interessante também é que essa planta cresce, tem um crescimento bem rápido, até bem satisfatório, bem mais rápido do que os outros Anthuriums que eu tenho, por exemplo. Então é possível gerar mudas dela a partir do tempo, com o crescimento da planta. E existem 3 maneiras de fazer isso. Você pode fazer mudas, então, através do corte do caule da planta. Então, quando ela crescer, ela vai ter um caule maior, você pode cortar na metade. Inclusive, eu já ensinei a fazer isso aqui no canal com o Anthurium clarinervium e funcionou muito bem, gente, deu super certo. E aí eu gerei 2 novas plantas a partir de uma. Uma outra maneira de fazer mudas também é através da divisão da touceira, porque o Anthurium vitarifolium com o tempo pode gerar brotinhos ou mudinhas aqui nas laterais. Aí você pode separar e plantar em vasos individuais,
ou também através das sementes. Então aqui nesse caso, ó, tem uma inflorescência que, se você polinizar, tiver paciência, gerarão frutos e aí eles serão de coloração vermelha, inclusive, que você pode esperar amadurecer, plantar em um substrato muito favorável, em um meio de cultivo para fazer a germinação dessas sementes, e aí com o tempo você terá multiplicado e reproduzido o seu Anthurium vitarifolio. Então essas são as principais características dessa planta aqui, as dicas de cultivo dela. É uma planta que eu já tenho faz alguns bons meses, desde o início do ano. É uma planta que vale super a pena, é um Anthurium muito resistente, olha só. As pontinhas das folhas não ressecam, é uma planta resistente, fácil de cuidar, tem um crescimento muito satisfatório. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de conhecer o Anthurium vitarifolium. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa planta, você ficou com vontade de tê-la na sua coleção? Se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreva para você sempre receber as notificações dos novos conteúdos que eu publicar por aqui para você. Um abraço e até o próximo vídeo.